Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Filhos do Trovão e hoje o nosso convidado é Gabriel Venturini. É verdade pessoal, o Gabriel está de volta, a pedido de muita gente que nos mandaram mensagens, comentaram também no vídeo a dizer que soube a pouco, por isso decidimos trazê-lo cá. E é isso pessoal, já agradecer aqui ao Gabriel por ter vindo aqui. E vamos deixar aqui um episódio um bocado diferente, com um tema específico. Hoje vamos falar sobre o Natal, vamos esclarecer aqui algumas dúvidas, vamos falar um bocadinho sobre uns mitos e umas verdades ou mentiras. Vamos aqui falar com o Gabriel e ele vai nos ajudar a perceber melhor. Antes de começarmos a nossa conversa, pessoal, já sabem, sigam-nos no Instagram, no YouTube, no Facebook, TikTok, estamos em todo o lado, não há desculpas. Agradeço também a todas as pessoas que nos têm seguido, que nos têm mandado mensagens, a comentar os nossos vídeos, isso alegra-nos muito e é por vocês que a gente também faz isto. Uma boa conversa a todos e obrigado. Obrigado, Renato. As palavras dele são... Ou seja, eu confirmo, assino por baixo tudo o que ele disse. E mais uma vez estás aqui. Era um desejo, nós já tínhamos conversado, não era só meu, mas de todos nós e de muitas pessoas, várias pessoas que enviaram mensagens, estou a repetir o que ele disse, mas é para reforçar, que acharam que foi pouco, soube a pouco o episódio. E foi longa a conversa. E foi longo, 1 hora e tal, mas as pessoas disseram, soube a pouco, queremos mais. Então, aqui estás hoje e em primeiro lugar agradecemos a Deus, porque Ele é que promoveu este link entre nós e conhecermos e estarmos aqui juntos, e agradecer-te a ti também, não é? Porque eu sei que não foi fácil chegares até aqui hoje, um dia corrido, muita coisa a acontecer, muitas tarefas, filhos, família, e eu dou glória a Deus por estares aqui, e eu tenho a certeza absoluta que tudo aquilo que tu vais aqui falar, tudo aquilo que vais explanar, eu diria mesmo que é melhor do que tu, né? Pelo menos ao nível do meu conhecimento, para poder falar e esclarecer e trazer luz sobre esta questão do Natal, não é? É um período que nós estamos, aliás já estamos dentro desse período natalício, e em breve será comemorado esse dia, 25 de dezembro, e eu queria começar este episódio sobre o Natal, lendo aqui uma escritura, se não te importares, que está em Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. E diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sob o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Nós sabemos, e as pessoas certamente também sabem de quem é que nós estamos a falar, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu vou começar mesmo por aí. Não é bem uma pergunta, mas é uma questão, digamos assim, que eu te coloco. Jesus Cristo, ele nasceu a 25 de dezembro ou não? A resposta mais direta será: nós não sabemos. Mas pronto, antes de começar, queria só agradecendo oficialmente, não é, por estar aqui novamente. Para mim é realmente uma honra. Eu fico feliz que as pessoas tenham gostado da nossa conversa, não é? E queiram ouvir mais. Espero que esta também possa ser educativa, não é? E calma, eu sei que pode parecer estranho dizer tipo, não sabemos. A verdade é que o texto não nos diz claramente o dia em que Jesus nasceu. Nós sabemos o dia que Jesus morreu. O texto é muito claro sobre toda aquela última semana de Jesus, não é? Nós sabemos muito precisamente até a hora em que Jesus morreu. Nós não temos tanta precisão para o seu nascimento. No entanto, nós temos algumas pistas. E tem aqui a Bíblia à frente, nada melhor do que ir às pistas, não é? Yeah. Portanto, ok, a primeira pergunta é: quando Jesus nasceu? Antes de chegar no dia em si, não é? E quais são as pistas que nós temos? Bem, Lucas dá-nos várias pistas. E logo no início do capítulo 2 ele diz: naquela época, César Augusto publicou um decreto
convocando para um recenseamento todos os moradores das terras dominadas pelo seu império. E este foi o primeiro recenseamento da população de todo o Império Romano, quando Quirino era governador da Síria. Portanto, nós temos aqui duas pistas. Primeiro, Jesus nasceu durante o período de poder de César Augusto. César Augusto reina entre 27 a.C. e 14 depois de Cristo. Portanto, já tens aí uma baliza. É grande, mas tens a primeira baliza. Ok? Agora, a segunda baliza que especifica bastante mais. A menção a Quirino. Quirino como governador da Síria. E esta menção pode não parecer, mas é bastante polémica. Por quê? Nós sabemos, com 100% de certeza, que Quirino foi enviado como governador da Síria no ano 6 depois de Cristo. Do nosso calendário. Ok? Calendário. Estamos em 2024, não é? Quirino foi enviado para a Síria no ano 6 depois de Cristo para fazer um recenseamento. E nós sabemos isso porque esse recenseamento correu muito mal. Os judeus não gostavam de fazer recenseamentos. Ok? Por quê? O recenseamento implicava pagamento de impostos. Era o principal motivo. Era serviço militar e pagamento de impostos. Ambos que os judeus detestavam. Não queriam pagar mais impostos a Roma e definitivamente não queriam prestar serviço militar. E vários deles eram até isentos de serviço militar. Agora, tu vais-me dizer 6 depois de Cristo? É muito tarde. Como é que Jesus nasce no ano 6 depois de Cristo? Não faria sentido ser esta a data. No entanto, o Lucas faz bastante questão de dizer tipo, este foi o primeiro. O que quer dizer que, se é um primeiro, quer dizer que é mais do que um. E agora fica aqui a questão. E se o que nós conhecemos historicamente como o recenseamento do ano 6 fosse a segunda vez que Quirino estava enviado? Existe uma epígrafe é uma pedra com inscrição de Quirino na Síria, que parece indicar que ele já tinha estado na Síria antes. E muito provavelmente ele não esteve como governador oficial, mas como governante. Porque a palavra que o Lucas usa no original não é a palavra oficial para governador. Ele usa a palavra governante na Síria. E é interessante que anteriormente ao ano 6, Quirino já tinha estado na Síria para resolver as trapalhadas de um outro rapaz que era de muito boas famílias, mas que não era muito bom a fazer o trabalho dele. Era um senhor chamado Varus, Quintílios Varus. Ora, não sei se o nome Varus soa familiar. Ou se ouviste falar da Batalha de Teutoburgo. Não. É uma grande batalha em que 3 legiões romanas são massacradas por germânicos e era esse Varus que estava a comandar. Portanto, ele não teve assim uma carreira tipo, super fantástica, ok? E este tipo era o governador da Síria antes do ano 6. E há muita gente que defende que Quirino foi enviado a primeira vez para a Síria antes do ano 6, quando Varus era oficialmente governador, mas que Augusto, o imperador, o manda Quirino, que era o tipo, olha, o tipo é de boas famílias, ele tem que ser o governador, mas olha, vai lá e resolve todas as trapalhadas, não é? Que ele for fazer. E portanto, que Quirino já teria estado antes na Síria, provavelmente a partir do ano 8 a.C. e dali para frente, alguns anos. E aí já faria um bocadinho mais sentido. Ok? Porque esta é uma das pistas que nós temos. Ou seja, Quirino ser governador da Síria e haver aqui um recenseamento. Historicamente falando, os recenseamentos mais próximos que nós temos são o ano 6, depois de Cristo, e temos um que é por volta do ano 8 antes de Cristo, no Egito. E alguns ali pelo meio, Jesus nasceu, entre esses recenseamentos. Ok? Qual a outra pista que nós temos? É dito Herodes. Herodes está vivo. Quando? O Grande. Herodes o Grande. O Grande. Certo? Herodes o Grande vai mandar matar os inocentes em Belém. Lembra? É os 6 magos quando chegam. Exato. Não eram reis, mas pronto. Os magos do Oriente quando chegam vão falar com Herodes. Herodes está vivo. O que significa que Jesus tem que ter nascido antes de Herodes morrer. Faz sentido? Essa é outra pista. Herodes morreu provavelmente no ano 4 antes de Cristo. O que significa que Jesus nasceu antes de Cristo. E tu vais-me dizer, isso não faz sentido nenhum, Jesus teria que ter nascido no ano 0, e eu diria, pois, o calendário gregoriano errou. Tentou acertar, errou por provavelmente muitos pouquinhos anos, mas errou. Seja como for, já foi uma melhoria em relação ao calendário antigo, que tinha um erro ainda maior. Portanto, eles tentaram corrigir e até foram muito próximos, aproximou bastante. Mas Jesus nasceu antes de Cristo. Ok. É estranho, mas é verdade, ok? Portanto, temos as pistas, que é Herodes está vivo. Nasceu antes de Cristo, a data. A data. A data. Sim, Ok. obviamente, né? É só Os anos, sim, Exatamente. os anos. Jesus nasceu então antes do ano 0. Ok. Porque
Porque Jesus tem que ter nascido antes de Herodes morrer. Herodes, a data mais convencional para a morte de Herodes é o ano 4. Há quem defenda o ano 1. E aqui a discussão tem a ver com uma menção que José faz, que logo antes de ele morrer, 5 dias antes de ele morrer, ele manda matar o filho mais velho. Herodes era simpático, eu sei. E pouco antes de matar o filho, ele manda queimar uma série de fariseus e de judeus em Jericó, numa noite em que há um eclipse. Ora, há um eclipse no ano 4 e há um eclipse no ano 1. Qual deles é o eclipse certo? Boa pergunta, não sei. Mas é por aí, ok? E provavelmente será o do ano 4, mas há quem defenda do ano 1. Portanto, ele morre por ali. Ou seja, como for, Jesus tem que nascer, então, antes de Herodes morrer. Herodes tem que estar vivo para estar em Jerusalém para receber os magos. Os reis. Ok? Portanto, logo por aí já vês que o assunto é complexo. Não é? Nós já temos mesmo uma dúvida, mas tradicionalmente, entre o ano 5 e o ano 4 AC, antes de Cristo, em termos de data, seria a data mais tradicional para Jesus ter nascido. E há quem defina o ano 2. Se Herodes tiver morrido no ano 1, Jesus nasce no ano 2. Se Herodes morreu no ano 4, Jesus nasceu no ano 4 ou no ano 5. Ok. Percebeste a conexão? Sim, eu percebi. Só que essa questão dos anos, acho que está esclarecido, Certo. acho eu. Mas... Porquê 25? Em questão, exatamente. E porquê dezembro? Porque, lá está, e de certeza tu sabes isto muito melhor que eu, na Judeia, não é? E convém também dizer isto, porque é que José era galileu e teve que vir fazer o recenseamento à Judeia, porque ele era o pai adotivo de Jesus, digamos assim. Sim. E ele descendia, ou seja, ele pertencia... Ele é da família. De Jessé, certo? Sim. Família de Davi, não é? E nós temos dados, aliás, aquele tal censo é feito no Egito, por volta do ano 8 a.C. É muito interessante porque ele obriga as pessoas a voltarem aos seus estados de origem. Exatamente. É uma comprovação extra-bíblica de que os romanos tinham esta tradição. Era uma crítica que se fazia a Lucas. Dizia tipo, mas qual é o sentido de eles terem que sair de Nazaré para ir para Belém? Não, mas nós temos... pouco antes, o censo do Egito, em que o governador do Egito diz, não, vocês têm que voltar às vossas cidades de origem para serem registrados nas vossas cidades. Daí que José tem que sair de Nazaré e ir a Belém. Ir até Belém. E não foi o único. Belém estava completamente cheia. Por isso que ele não tinha, mesmo perante as regras de hospitalidade da época, ele não tinha onde ficar porque muita gente teve que ir a Belém. Porque muita gente eram de famílias que eram na zona de Belém, mas já não moravam em Belém. Belém continuava a ser uma cidade pequena. Ou seja, Belém não tinha capacidade para caber tanta gente. receber toda aquela gente. Mesmo com a questão da hospitalidade, as pessoas querem receber, há um limite físico do que cabe, não é? Por mais hospitalidade que as pessoas tenham. Portanto, e por isso Jesus acabou por nascer e saiu de estar numa manjedoura, porque não tinha uma sala normal, digamos assim, uma casa, o espaço nobre da casa para ficar, porque estavam todos ocupados. Uau. E na altura que ele chega, já não há lugar. E eu estava a dizer, era em termos de geografia, ou seja, na Judeia, entre dezembro, se não estou em erro, entre dezembro e fevereiro, é um período mais frio. É um período muito frio. Não é? Sim. E a questão é essa, porque no Os relato, pastores os estariam... pastores, é a questão mais mencionada. É. Porque o pastor que se preze, que gosta do seu rebanho, não iria meter o rebanho, digamos, eles estavam a fazer aquelas vigílias, não é? Os pastores, Sim. ao frio, iam meter os rebanhos ao frio, em dezembro, onde há aquela chuva muito gélida. Isso é o motivo pelo qual muita gente acha que Jesus não nasceu em dezembro. Há quem defenda a primavera, quem defende o verão, até aqueles que defendem o outono, e justamente por causa dessa questão dos pastores. E devo dizer que a maior parte dos especialistas realmente não acredita que Jesus terá nascido a 25 de dezembro. Principalmente por causa da questão dos pastores. Realmente. No entanto, aqui só parênteses, eu vou só criar aqui o caos e vou lançar a bomba e sair. Há aqui uma questão que é, quais são os rebanhos, para além dos rebanhos das pessoas de Belém, não é? Quais são os rebanhos que estão naquela zona? Nós temos uma boa ideia. Porque a questão é, são os rebanhos do templo. Muito provavelmente há rebanhos que estão ligados ao templo, os sacerdotes, que estão a ser cuidados na zona de Belém, que é relativamente perto de Jerusalém. O que significa que eles precisam ser cuidados o ano todo, porque existem sacrifícios o ano todo, por isso não seriam rebanhos normais. O que poderia eventualmente explicar a presença dos pastores e a presença dos rebanhos mesmo durante o inverno, fora. Okay. Hipoteticamente falando. Okay? E o recenseamento? Portanto, o recenseamento... Achas que os romanos
metódicos, organizados, eles iam, pá, digo eu, isto é uma opinião, que eles iam fazer essa deslocação em massa num período como O recenseamento não é feito no mesmo dia. Ah, é? Atenção, o recenseamento não é feito num dia. Não existe tipo, no dia tal vais ter que apresentar e recensear. Não é possível tu fazeres isso. Então o recenseamento acontecia durante um período. Geralmente era de 14 em 14 anos, oficialmente. Na Judeia foi sempre um problema, porque os romanos tinham muito medo da reação. Portanto, muitas vezes o recenseamento não acontece sequer no ano em que é suposto. Por isso que eu falei de um recenseamento no ano 6, um recenseamento no Egito no ano 8, 9. Tu dizes, nenhum desses anos é o ano em que Jesus nasceu. Certo, porque provavelmente o recenseamento do ano 8 demorou anos a ser cumprido na Judeia. Porque eles não queriam cumprir. O próprio Herodes, os próprios romanos, tinham receio de fazer. Tanto que no ano 6, já sabendo que costuma dar problema, Augusto manda Quirino para a Síria e diz, olha, tu vais fazer o recenseamento. E deu problema. E deu revolta, e houve matança, e não sei o quê. Portanto, eles sabiam que ia dar problema, e muitas vezes eles adiam fazer, por anos. Portanto, não é questão de um dia. Uns vão fazer no outono, outros vão fazer no inverno, outros vão fazer na primavera. É um processo. Okay? Não é digital, não é em que chegas lá e colocas tudo. E colocas tudo. Portanto, essa parte, a parte do recenseamento ser no inverno, ou seja, não foi o dia que os romanos marcaram. Ele foi nessa altura. Muita gente estava aí, porque provavelmente quando finalmente chegou a Nazaré e a Galileia, a notícia de que, mas temos de mexer. Eu digo isto no sentido de que isto sou eu a pensar, se eu fosse romano e fosse um governador, eu se calhar ia escolher fazer esse recenseamento numa altura mais verão, fácil, com melhor tempo, pá, porque as estradas deviam estar cheias de lama, cheias de chuva, pá, não sei, isto sou eu a pensar. Certo, mas tens que também pensar nas colheitas. No verão tens a fazer colheitas, não vais tirar o pessoal das colheitas para ir fazer um recenseamento. Mas foi exatamente isso que eu vi, que o recenseamento era feito na altura mais entre o fim do verão e o início de outubro, que era a altura das colheitas, onde as pessoas tinham mais dinheiro e assim os impostos poderiam ser maiores. Tu fazes depois das colheitas, nunca fazes durante ou antes das colheitas. Ok. Outono, Então, outono é minimamente viável. Novamente, e eu vou frisar isso, nós estamos a falar aqui de possibilidades. Nós não sabemos nem o ano, nem o dia em que Jesus nasceu. Mas existem teorias. Existe uma razão para o 25. Eu já vou chegar lá. Okay? Não é só porque era isso que eu te ia perguntar. Existe uma razão para o 25. Mas muita gente hoje em dia, no meio académico, discute e defende. Alguns defendem a primavera, portanto março, abril, por exemplo. Outros defendem o outono, justamente por essa questão de ser pós-colheitas, ok? Porque não vais tirar o pessoal das colheitas. Tipo, ao meio do verão que não faz mesmo sentido. Tu vais dizer, é a altura ideal para estar com os pastores estarem no campo, não é? Sim, tudo bem, mas não podes considerar só os pastores. Há mais elementos, não é? Nessa história toda. Então porquê o 25? Este 25 de dezembro? Ok. Então, do ponto de vista cristão, ok? Qual é a lógica que alguns dos pais da igreja fizeram? Então, por exemplo, nós temos um sermão de João Crisóstomo, que era um dos patriarcas de Constantinopla, e que no século IV ele está a fazer um sermão sobre o Natal. E nós temos esse sermão guardado. Aliás, o século IV é a primeira vez que nós ouvimos falar de Natal. Antes do século IV, nós não temos evidência de que os cristãos estivessem a comemorar o nascimento de Cristo como um feriado. Okay? A primeira menção que nós temos é da primeira metade do século IV, a 338, se não me engano. E que é um calendário, ok? É um calendário litúrgico, em que o calendário litúrgico é feito de 25 a 25, de 25 de dezembro até o 25 de dezembro seguinte. Portanto, o Natal é o início do ano litúrgico deles nessa altura. Por isso, em Roma, no início do século IV, eles estão a marcar o calendário litúrgico a partir do Natal. E o Natal a 25 de dezembro. O que significa que, obviamente, não foi no ano 338 que eles começaram a comemorar. Tu não fazes assim, tipo, agora vamos dar o calendário todo. Quer dizer que é a primeira vez que nós temos registado, provavelmente eles já comemoravam antes o dia 25. Okay. Esse patriarca de Constantinopla, ele diz que no Oriente, no final do século IV, a festa de Natal era recente. E ele faz um sermão a defender o Natal porque havia muita gente na época dele, cristãos, que não queriam comemorar o Natal. Não achavam bem comemorar o Natal. Portanto, essa questão de discussão do Natal é muito antiga. Já no século IV, eles estão a discutir se devem ou não comemorar o Natal. E porquê comemorar o Natal no dia 25? Okay. Qual é a resposta que esse patriarca de Constantinopla dá?
Não estou a concordar com ele ou não. Estou a dizer a resposta que ele dá e o motivo pelo qual a Igreja Cristã começou a comemorar no 25. Um dos possíveis motivos. Ele fala, e o sermão dele 380 e poucos, ele fala que, ok, nós sabemos que foi na época de César Augusto, na época de Quirino, não sei o quê, e podemos ir verificar, pena que ele não diz aonde, mas ele diz, e podemos verificar a data certa nos registros imperiais. Portanto, na época dele, ainda havia registros que provavam o ano exato. Pena que ele não nos diz qual é o ano exato, porque ele parte do princípio que é tão óbvio, e nós ficamos tipo, vá lá, não está no sermão, mas pronto, ele não notou. Porque ele diz, podem verificar o ano, mas ele não está preocupado com o ano, ele está preocupado com um dia. E porquê? Ele diz, a história começa, na verdade, com João Batista, certo? E com o anúncio do nascimento de João Batista. E como é que é feito o anúncio do nascimento de João Batista? No templo, a Zacarias, que ele fica até sem falar. Fica mudo. E o que ele está a fazer no templo? É sacerdócio. Sim, mas não é qualquer ocasião. Versículo 9 de Lucas 1. Ele foi escolhido por sorteio, ele de Zacarias, de acordo com a tradição dos sacerdotes, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima do incenso. E está uma multidão do lado de fora. Que queima do incenso é essa? É a festa dos tabernáculos. Por isso, nós sabemos o momento exato em que Zacarias está a apresentar o incenso. É na festa dos tabernáculos, que é final de setembro. Ok? Independentemente do ano, vai calhar por aí, seja o ano 4, seja o ano 2, vai calhar aí final de setembro. Ok. Se Zacarias recebe um anúncio em final de setembro e a mulher dele fica grávida nessa altura, quando Maria recebe a notícia do anjo, o que é que ela faz? Ela vai ter com a prima Isabel, que está grávida de quantos meses? São 6, não é? 6 meses. 6 meses. O que significa que quando Maria vai ter com Isabel, é final de março. 6 meses depois. Certo. Ora, 9 meses depois do final de março, é final de dezembro. E, portanto, final de dezembro seria a altura que Jesus estaria a nascer. É a lógica que ele faz. Que ele fez na altura. Okay. Portanto, no século IV, os cristãos estão a defender o 25 de dezembro como uma data provável para o nascimento de Jesus, com base no texto de Lucas. Okay. Ele nunca menciona outros motivos. Não quer dizer que não houvesse. Ele não menciona outros motivos. E por que eu estou a dizer isso? Porque muita gente continua a defender, e é válido, ok? Que o 25 de dezembro é escolhido para substituir uma festa pagã. Tal e qual. Era aí que eu ia chegar. É que eu queria chegar. Eu sei, eu estou olhando na tua cara. Tipo, muita gente vai dizer tipo, porquê é que muitos cristãos não comemoram o Natal hoje em dia? Porque dizem que é uma festa pagã. Exatamente. Falam no solstício de inverno, que é nessa altura, ou próximo. Mas no calendário juliano era no 25 de dezembro. O nosso calendário que já mudou, mais para trás, mas pronto. Naquela época era 25 de dezembro. E havia uma festa que é chamada Festa do Sol Invictus. Mas a questão é, a Festa do Sol Invictus é comemorada 25 de dezembro, mas ela supostamente só é criada no século III, por Imperador Romano. E é interessante que a primeira menção que nós temos à Festa do Sol Invictus é no mesmo calendário em que aparece a primeira menção ao Natal. Porque não deixa de ser curioso. Mas, desculpa, Gabriel. Sim. Tenho uma questão que Só é... uma? Tem várias. Para já. Para já é só uma. Que é, ou seja, nessa altura do nascimento de Jesus, os meses era a mesma quantidade de meses Sim. que temos hoje? Era? É assim, os meses não têm os mesmos nomes. Eu estou fazendo a equiparação da Festa dos Tabernáculos para o nosso calendário. Estou sempre falando do nosso calendário. Mas nós temos como cruzar os dias do calendário judeu com o nosso dia. Porque os meses, eram 12 meses na mesma, com os dias, ok? Tens que fazer aqui correspondência e adaptações. Não é uma adaptação direta. Sim, para eles o primeiro mês é o nosso abril. Depende do tipo de calendário. Porque, por exemplo, durante o período bíblico, Israel e Judá tinham calendários diferentes, começavam um ano em meses diferentes. Okay. Não entres por aí. Não é uma conversa para hoje. Okay. Não queres entrar para essa discussão. Mas nós sabemos o calendário que os judeus estavam a cumprir no século I. Ok? E por isso nós conseguimos fazer a correlação dos dias em que eles estão a comemorar as festas principais com os nossos dias. Tanto que nós sabemos a data específica, por exemplo, da Páscoa em todos os anos. Exatamente.
Não tem aqui de cabeça, mas se fores buscar as tabelas, tu sabes quando é que foi a Páscoa judeia dos judeus, no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4. Sim, Faz a e no correspondência. nosso calendário vai alterando. Vai alterando. A Páscoa às vezes é num dia. Às vezes em março, às vezes em abril, Exatamente. depois volta a março, depois volta a abril. Exatamente. Mas nós conseguimos fazer esse cálculo. Ok? Portanto, essa parte não é... E por isso que eu falei, independentemente do ano, vai calhar final de setembro. Eu não vou dizer o dia exato, porquê? Porque eu não sei qual das festas do tabernáculo de que ano é. Por isso eu não sei o dia exato de setembro. Eu só sei que é final de setembro. Por isso que eu falei, final de setembro, final de março, final de dezembro. Com uma conta que este patriarca faz. Eu não estou a dizer que ele tem razão. Porque muita gente diz... Desculpa só interromper. Que uma dúvida que me surgiu. Okay, Se a Páscoa muda todos os anos, tendo em conta certo. o calendário, porque é que o Natal não muda também? Esta é uma excelente questão. Ok? Esta é uma excelente questão. E a questão é, a Páscoa foi definida conforme o calendário judaico. Certo? E o calendário judaico, para o nosso calendário, ele vai mudando. Ele é um calendário pré-gregoriano. Por isso ele não acaba por não ser fixo. E tens a questão da lua. A festa de Páscoa é comemorada conforme a lua e o calendário é como o Ramadão. Também todos os anos muda. Ok. Não é? Porque vais acompanhando a lua. E o nosso calendário é que acaba por ser fixo, porque o calendário gregoriano tenta corrigir certos problemas dos calendários pré-gregorianos, que tem sempre dias que depois tens que acrescentar e dias que tens que cortar, porque cria ali uma grande confusão a longo prazo, não é? E o calendário gregoriano tenta corrigir isso. É por isso que hoje em dia nós conseguimos ter feriado e definimos o feriado do dia e vai calhar mais ou menos na mesma altura. O judaico. Ok? O judaico não. O judaico, por isso que ia trocando, não é? O dia da Páscoa. Agora, o calendário, o dia do nascimento de Cristo, mesmo a igreja primitiva não sabia. Ou teve que se convencionar um dia. Okay. Então nós não temos como ter certeza. E como eles convencionaram um dia específico do calendário, ok? E como já começa a ser celebrado no século IV, tu já tens o calendário diferente do judeu. Porque já não é feito no calendário judaico. É feito num calendário que já é cristão. Ok. Já estão a contar o ano de Domini. Isto dos calendários dava outro podcast. É esse calendário. E não seria comigo. Porque para mim dá-me volta nas cabeças às vezes. Não, Mas expliquei a questão. Ou seja, a Páscoa vai mudando porque é feita num calendário, entre aspas, judeu. O Natal não. O Natal não é uma festa judaica. É uma festa especificamente cristã. E aí entra a questão, que é, se os cristãos foram roubar a data do solstício de inverno ou não? Essa é uma questão pela qual nós não temos resposta. Okay. Porque há outros elementos e festas e momentos pagãos que foram cristianizados. No entanto, isto não é automático. Não quer dizer que todas as festas pagãs foram adaptadas para o cristianismo. E não quer dizer que todos os cristãos estivessem na boa com adaptar essas coisas. Portanto, uma coisa não é automática. E, por exemplo, o calendário em que aparece o Sol Invictus, aparece o Natal também. Ambos na mesma data. Ora, se o objetivo era substituir, o calendário não teria mencionado Sol Invictus. Certo. É possível que ambas as festas fossem comemoradas no mesmo dia? É, porque o solstício de inverno é uma data importante. Ponto. Em todas as culturas, os momentos do ano, o solstício de verão, o solstício de inverno, o equinócio, a primavera, são datas importantes. Define muita coisa. Define. É que nem a história das pirâmides. Há pirâmides no Egito e há pirâmides entre os maias. E, portanto, devem ter sido os aliens que ensinaram os aliens a fazer pirâmides. E eu digo, ok, isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é uma coisa que até o meu filho de 4 anos já percebeu, que é, se eu coloco muitos bloquinhos de madeira em baixo e muitos bloquinhos em cima, aquilo cai. Se eu coloco muitos bloquinhos em baixo e menos bloquinhos em cima, aquilo fica mais estável. E, portanto, várias pessoas podem ter pensado a mesma ideia, que é, olha, a gente vai colocar muitos bloquinhos em baixo e poucos bloquinhos em cima. Portanto, não precisa ser os aliens a explicar como fazer pirâmides. Da mesma forma, não é preciso ter necessariamente que copiares o festival pagão para comemorar o solstício de inverno, sendo que muitos povos ao longo da história comemoraram o solstício de inverno porque era uma data importante. Mas a ideia, se isso foi o que aconteceu, a ideia era o quê? Era ir buscar esses povos pagãos através de Quem defende que o Natal foi tirado de uma festa pagã, diz que sim, diz que era uma forma de cristianizar aquele momento, em vez de eles estarem a se embebedarem ou comemorar de uma forma errada aquela data, vamos cristianizar esta festa e vamos fazê-lo da forma correta e por um bom motivo. Então vamos colocar o nascimento de Jesus. Ok? Mas como disse, no século IV, quando a igreja menciona o Natal pela primeira vez, eles não mencionam que estão a canonizar algo pagão. A explicação que eles usam, pelo menos que João Cristóstomo usa, é bíblica. É Lucas.
É a razão que ele usa. Para final de dezembro. E claro que o solstício de inverno acaba por ser uma data significativa, até porque as contas que eles faziam na altura era que Jesus teria morrido no equinócio de primavera, 25 de março, eventualmente. E portanto, se Jesus... Outra discussão, não vou entrar por aí. Mas as contas que eles fazem é, ok, bateria certo, Jesus nasce no dia de luz, não é? E depois morre... ao contrário, morre num dia de luz e depois nasce no solstício de inverno. Um dia com menos luz. Ok. No dia com menos luz veio a luz ao mundo e no dia com mais luz, a luz. Eu parti. Mas nós estamos a falar disto e falámos isto previamente, assim, de uma forma mais geral. Porquê? Porque esta é uma das questões que, pelo menos a mim, as pessoas já me colocaram várias vezes, até me colocaram de outra forma. Então, e se eu não celebrar o Natal? Eu estou a desobedecer a Deus? Estou a pecar? Não. Porquê? Como tu disseste, desde o início, nem o Senhor Jesus, ninguém fala sobre a data do seu nascimento. Ele próprio, com os discípulos, disse que para eles celebrarem apenas a data da sua morte, da sua ressurreição, foi a única indicação. E a gente também não vê. Eu estou-me a pôr agora um bocado no papel dos outros. Não estou a dizer que isto está certo. Sim, mas força. Mas entendes? Que não há na Bíblia não há nada que diga ao cristão que ele tem que celebrar obrigatoriamente o Natal. É verdade. A pessoa que não celebra o Natal não está a pecar, por assim dizer. Não é uma pessoa que esteja a desobedecer um mandamento. Não. Porque não há essa indicação, não é? Por isso que é uma daquelas discussões que eu fico. Há pessoas que não querem comemorar o Natal. Tudo bem, isso não faz as pessoas necessariamente heréticas, não é? E nem faz delas pecadoras, porque o Natal não está definido como uma festa que tens que comemorar. Aliás, Jesus não define para além da questão da ressurreição, não é? E para a Igreja Primitiva, e a questão do domingo, que a Igreja Primitiva claramente estava a separar o domingo como dia de celebração especial, não é? Por causa da ressurreição. Mas tirando o momento da ressurreição, claramente é o momento principal do cristianismo, não é? Tirando o momento da ressurreição, não há obrigatoriedade de nenhuma outra festa. Se quer dizer que nós não devemos festejar? Não. Porque o Deus é o mesmo no Novo e no Velho Testamento. E o Deus do Velho Testamento é um Deus de festas. Ele define festas o ano todo. Exatamente. É verdade. É uma festa semanal, há festas mensais, há festas anuais, há festas... As cabanas, há festas, tudo. Um monte de festas. Portanto, aliás, se eu não me engano, o período mais longo que o povo de Israel passava sem festas, acho que era 3 meses. Eles nunca passavam mais do que 3 meses sem festas. E havia alturas em que havia festas quase mensais. Festas contínuas. Portanto, o nosso Deus é um Deus de festa. Dito isto, não quer dizer celebrações, né? Celebrações, exato. Yeah. Não quer dizer que seja pecado não celebrar o Natal. Agora, porquê que nós celebramos o Natal? Ora, aí é que eu ia chegar agora. Porquê que a igreja decide no século IV começar a celebrar o Natal? Ora, a gente pode ser mais mauzinho e dizer, tipo, estão simplesmente a se apropriar de uma festa pagã. É válido. Vale no sentido de que há muita gente que defende isso. É possível. E é possível que tenha sido isso o caso. Também é possível que, por causa das contas que eles fazem, eles dizem, não, este é um momento importante de celebrar. Porque eles começam a celebrar vários momentos da vida de Jesus. Para além do momento da ressurreição. Não é? Há celebrações, por exemplo, do suposto dia do batismo, do dia dos magos. Não é? E, aliás, em Espanha, até hoje em dia, é o dia dos reis, é o dia que se recebe prendas. Okay. Isso é uma tradição já muito antiga. Okay? Pagã. Não é pagã. Não. Eles fazem as contas da altura, não vamos entrar aí nas contas de calendário, não é? E celebram naquele dia porque eles acreditavam que seria o dia mais ou menos que os magos teriam passado por lá. E aliás, devo dizer que faz mais sentido dar prendas, custa-me dar razão aos espanhóis, ok? Mas pronto. Mas faz mais sentido dar prendas no dia dos reis do que no Natal, porque no dia dos reis é que houve prendas. Exatamente. Mas pronto, isso é uma parte. Mas desculpa lá, até a questão dos reis é importante a gente também salientar isto. É porque eu e tu também, todos nós aqui crescemos, eu cresci a fazer o presépio, não é? Ok? É verdade. Presépio, digamos assim... com digamos o mais com a vaquinha, não é? Com musgo natural e apanhar o musgo. Sim. E há pessoas que gostam de fazer isso. E, o anjinho, a estrela em cima. Tudo, a estrela, tudo. Ok. Sim. Mas a verdade é que aprendemos na escola que havia 3 reis e que eles tinham os nomes. Isto não é bíblico. Exatamente. Eles não eram reis. Pessoal, eles não eram reis. Não eram reis. A Bíblia não diz que eles eram reis, nem diz que eles eram Baltazar. Não era o Baltazar, eu já nem sei o nome dos outros, mas pronto. A Melchior, Baltazar, Melchior e também não lembro o nome do terceiro.
Mas essa é uma... Salazar? Hã? Não era Salazar? Salazar não. Não? Não. Isso era o outro. Mas pronto. Assim, a Bíblia não diz que eram Gaspar. três, não diz que eram três. tal e qual. Gaspar. Gaspar. Não Onde é diz que veio eram isso? três. Onde é que veio esses nomes? É também uma tradição da igreja primitiva, ok? Eu confesso agora que estava a escapar. Onde é que eles vão buscar? Existe um motivo. Um dos pais da igreja é que menciona especificamente os serem três. E ele vai buscar uma tradição do Antigo Testamento e agora eu vou ficar muito chateado porque eu vou chegar a casa e vou-me lembrar e neste momento eu não me lembro de onde é que ele vai buscar os três. Mas é uma tradição de um dos pais da igreja que vai buscar uma tradição do Velho Testamento e uma profecia para dizer que, ok, são três que aparecem. Ok? E até faz sentido porque são três presentes. 3 presentes. Cada Então, um trazia um. Cada um trazia um presente. Ok. Muito provavelmente, 90% de certeza, não foram só três. Ok. Porquê? Porque é dito que a caravana chega a Jerusalém e causa comoção. Ora, Jerusalém é uma cidade enorme nessa altura. Com muitas caravanas passam todos os dias. 3 tipos em camelos a virem do Oriente não vão causar comoção em Jerusalém. Não vão. Primeira coisa. Segunda coisa. Tu não vais fazer uma viagem desde a Pérsia até Jerusalém só 3 gajos em camelos. Não vai acontecer. Okay? Tu fazes uma caravana, tu vais em companhia, tu tens Muita gente. escolta, tu tens que trazer comida contigo, vais trazer servos, vais te preparar para uma viagem longa, não é? Por isso que eles demoram tempo a sair e a vir, não é? Tanto que Herodes joga pelo seguro, ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Porquê? Já passou um tempo desde que Jesus nasceu. Portanto, a gente faz o presépio, é muito bonito, também faz o presépio. Também fazes? Também faz o presépio. Mas Já historicamente falando... Já montado ou peça por peça? Peça por peça, claro. Tem que ser. Mas historicamente falando, e biblicamente falando, vamos chamar os reis magos só por uma questão de, Ok. das pessoas entenderem, não é? Os magos não tiveram no dia que Jesus nasceu. Eles já aparecem depois. Exatamente. Okay? Biblicamente falando. E a Bíblia não fala de 3. Há uma tradição depois que se criou, não é? E depois comemorar-se o dia dos reis, mas lá está. A igreja começa naturalmente a comemorar vários momentos da vida de Jesus. E claro que o nascimento dele é um momento muito importante. É um momento de um dos grandes mistérios, um dos maiores mistérios que nós temos na Bíblia. É Deus encarnado feito homem. Num bebê. É claro que a ressurreição é o principal momento do cristianismo e da história da humanidade. Ponto. Não há discussão. Sem a ressurreição, eu nem sequer digo a morte, a ressurreição. Sem a ressurreição, não há cristianismo. Sem a ressurreição, Jesus é mais um bom mestre. A ressurreição é um momento ali que marca a humanidade. Aliás, se tínhamos de ter um ano zero, tinha que ser a ressurreição. Mas pronto. Exatamente. Agora, isso aqui mandado aqui para o ar. Essa Eu ideia. nunca tinha pensado nisso. É um momento que marca. Exatamente. Marca Porque tudo. quando o véu se rasgou, É aquele momento. tudo começa ali. Portanto, não estou... Pronto, vamos pôr ressurreição numa categoria à parte. É tipo, única. Ok? É um momento. Ok, mas fora do momento da ressurreição e da morte de Jesus, o nascimento dele é dos grandes momentos que nós temos. É o momento em que Deus se faz homem. É um mistério para nós. Porque nós, filosoficamente, nós começamos a puxar o fio, isto é muito complicado de tu explicares. Sem dúvida. E compreender 100%. E por isso era natural para a igreja primitiva, ok? A igreja que está a se envolver e a complexificar cada vez mais, especialmente no século IV, natural de começar a olhar para a vida de Jesus e, ok, quais são os grandes momentos que nós queremos celebrar? Porque nós queremos celebrar momentos. E qual é um dos grandes momentos? Uau. Quando ele nasce. Tremendo. Obviamente, é o momento da encarnação. Não é? Portanto, era natural para a igreja querer comemorar esse momento. Vinha trazer ainda mais força. Exato. Era um momento que dizia tipo, nosso Salvador nasceu. Deus se fez homem. Mas não como os deuses gregos, que se faziam homens já adultos e que vinham para dormir com as mulheres dos outros. Exato. E Não é? vinha. Ele veio como um bebê. Numa família pobre. Nasceu numa manjedoura. Portanto, todos os elementos dessa história eram e são muito poderosos. Por isso, não é estranho que a igreja primitiva tenha começado a celebrar, entre outros momentos, também esse momento. Agora, é verdade que o Natal não ganhou a dimensão que tem para nós até muito tarde. Por exemplo, que eu me lembro de ler, eu posso estar enganado, porque não é a minha área de especialidade, tipo, festividades litúrgicas, ok? Mas é já no século IX que nós temos as primeiras homilias específicas de Natal, que temos sermões de Natal, como por exemplo
do patriarca de Constantinopla, do século IV, mas homilias específicas, tipo momentos que a música não é músicas de Natal, as primeiras que nós temos mais antigas são do século IX, por aí. Portanto, a igreja demora a começar a transformar esse dia de mais um dia de celebração em um dos grandes dias de celebração. Porque hoje em dia, se vais perguntar às pessoas, se calhar muitas pessoas, se forem sinceras, até gostam mais do Natal do que da Páscoa. É verdade. E comemoram mais, se calhar, dão mais importância a Natal do que a Páscoa. O que também não acho que seja 100% correto, mas a verdade é que são do nosso calendário, até entre evangélicos, passou a ser as duas principais datas. O Natal, não é? Passou a ser uma das principais datas. Isso é um processo que vai acontecendo. Mas é um processo que tem a sua lógica. Não é? E depois, ao longo desses séculos, vamos acrescentando as tradições da questão das prendas, a questão das músicas de Natal, e toda uma série de tradições que vão se acrescentando ao Natal até chegar ao que nós temos hoje em dia, com tradições que continuam sendo diferentes. Porque cada família em Portugal, se calhar comemora de um modo ligeiramente diferente e cria suas próprias tradições familiares. Uns comem bacalhau no dia 24 e comem peru ou borrego no dia 25, outros fazem o contrário, outros só comem carne, uns dão muita ênfase ao 24 à noite, outros dão muita ênfase ao 25. E há outros que dão a 26, por exemplo, há aqui uma terra perto, que é Alfarim. Alfarim é a aldeia do Meco, ali perto do Cais Pichel, Sesimbra. Sim. E eles comemoram o Natal num dia a seguir. É sério? É verdade. E no Alentejo também. Porquê? Porque os mais ricos tinham dinheiro e tinham que ter alguém a servir à mesa. E eles não tinham a oportunidade de comemorar o Natal em condições. Então comemoravam no dia a seguir. Então essa tradição fica assim. Portanto, um dia se Vês? fores a Alfarim, a aldeia do Meco, É dia e 26. tiver tudo fechado dia 26, É por causa disso. é por causa disso. Mas há tradições, acabam por haver tradições muito diferentes. Eu percebi um bocado isso. Percebi não, mas um exemplo disso para mim pessoalmente foi quando fiquei noivo e depois quando casei. A minha família tem tradições muito específicas que eu percebi que eram muito específicas também porque, ao comparar com a família da minha esposa, eu percebi que eles fazem as coisas De outra maneira. de outra maneira. Por exemplo, para eles no 24 tem que ser bacalhau. Pode variar a forma do bacalhau, mas tem que ser bacalhau. Minha família a gente come carne no 24 e no 25. Pronto, Sim. não é? Agora, para nós é muito importante ter um creme de milho e tipo, fazer borrego. Minha mãe faz sempre borrego No Natal. No Natal, no E 24. Peru. Não, fazemos sempre borrego. Porquê? Boa pergunta, não sei, mas é a nossa tradição. E, por exemplo, a tradição que eu já vi dos meus avós, vemos sempre o filme Ben-Hur no dia 24. Ah, é? Sempre. O filme Ben-Hur começa com o Natal. Pois. Pá, mas olha, antigamente, Tradição nossa, da minha família, eu acho que mais ninguém faz, mas, por exemplo, a gente vai criando tradições. ainda há dias falava isso com um amigo e havia só quatro canais, não, havia 2 canais em Portugal, quando eu era miúdo, 2 canais, depois passou a haver mais e não sei o quê. E na véspera de Natal, na semana do Natal, esta semana que nós também vamos entrar agora em breve, passava sempre, era sempre Jesus de Nazaré, eu lembro-me bem. Para mim, ainda há dias falava isto, estou a repetir, mas é verdade, para mim, não sei se foi porque via aquilo todos os anos e não tinha o conhecimento que tenho hoje da Bíblia, nem nada que se pareça, mas aquele filme marcou-me. Eu nunca vou esquecer toda, porque acho que é uma explicação bem extensa, bem detalhada, não é um filme de 1h30, estamos a falar de 5 horas, é uma série, é verdade. E eu lembro-me, em miúdo, um cinema que havia em Lisboa, se eu não estou em erro, não sei se era o São Jorge, um cinema muito grande, que havia ali na Avenida da Liberdade, e esse filme estava lá em cartaz, Jesus de Nazaré. Outros tempos. Hoje em dia já não... Outros tempos. E hoje passam, é o quê? O Sozinho em Casa, é o Tubarão. É a música, música sei quê. no coração. É a música no coração. É uma coisa dessas, né? Pronto. E eu lembro-me que era miúdo e vi esse filme com a minha mãe, e houve algo que naquela altura logo falou ao meu coração. E olhando para Jesus, aquele Jesus que era apresentado ali por... O realizador é Franco Zeffirelli, que eu mais esqueço. Isto não bate certo com as coisas que eu vejo ao domingo de manhã, aquelas homilias, aquelas missas, aquelas massas, né? Este Cristo
não bate certo com o que eles estão ali a falar. E aquilo sempre... Eu nunca me identifiquei, entendes? Nunca me consegui identificar com a Igreja Católica Romana. Nunca consegui. Porque não percebes? Não cola. Não estou aqui a fazer uma crítica aberta a ninguém, mas não cola. O Cristo que nós lemos na Bíblia, o Cristo que eu via naquele filme, não tem nada a ver com aquele discurso enfadonho, aquela coisa assim um bocado estranha para mim. Mas adiante, não querendo fazer a nossa conversa uma entrevista, e tu falaste aí que há tradições como essa do bacalhau, não é? E muitas outras. E há tradições diferentes, não é? Tradições diferentes, não é? Mas, por exemplo, onde é que aparece o Pai Natal no meio disto tudo? Já sei que alguns dizem que é a Coca-Cola. Não é? No fundo que populariza-se é mais. Supostamente é baseado no São Nicolau, okay. que é um santo do século IV. Ele realmente era conhecido por dar prendas, né? E por fazer doações, ok? Não necessariamente um dia de Natal. Okay? Ele era uma pessoa generosa e era conhecida por ser generosa, ok? Com o tempo foi-se associando aos poucos o São Nicolau ao Natal, por causa da questão das prendas, não é? E era mais um reforço que já deviam as prendas vêm dos Reis Magos, né? A ideia das prendas, pronto. Mas São Nicolau vem reforçar isso. Agora, é verdade que foi, se calhar, a campanha de marketing mais bem sucedida da história foi da Coca-Cola. A Coca-Cola cria a visão americana do Pai Natal. Okay. Por isso que o Pai Natal é vermelho e branco. Era uma campanha publicitária que eles fazem, não é? E no fundo a Coca-Cola cria esse personagem que tornou-se, no fundo, roubou a centralidade do Natal a Jesus, não é? E muito do mundo americano, influenciado pelos Estados Unidos, não é? Roubou o protagonismo. O mundo moderno, não é? Sim. E claro que hoje em dia as pessoas já não olham para o Pai de Natal e pensam na Coca-Cola. Mas foi a Coca-Cola que começou. E todo o conceito de descer pela chaminé, não é? E do gordinho. Tanto que todos os anos no Natal, a Coca-Cola volta a usar o Pai de Natal nas suas campanhas. E é válido porque foram eles que o criaram, não é? Portanto, a ligação que eles têm, nesse momento o Pai Natal tem com o São Nicolau é basicamente zero. Quase zero. Não cola. Não cola. Não tem nada a ver. É mesmo uma operação de marketing. Sim. Portanto, isto é uma questão pessoal minha. Novamente, eu não acho que seja pecado a pessoa chapeada ao Pai Natal, não é? Ou ter alguma decoração de Natal que representa o Pai Natal. Eu, pessoalmente, evito. É uma questão minha. Pessoal, não é para agora vou-te colocar polémico. Aqui uma pergunta assim um bocado complicada, mas só respondes se quiseres. Sim. E na igreja? Ter o Pai Natal, as renas, em cima de um palco? Novamente, pela mesma razão que eu não usaria em casa, acho que na igreja não faz sentido. Novamente, porquê que se comemora o Natal? Isto é central aqui. Porquê que nós comemoramos o Natal? Nós como cristãos, comemoramos o Natal porque nós consideramos que o Natal é o nascimento de Jesus Cristo. É o momento em que Deus encarna num bebê, numa família pobre, judia do século I. É isto que nós comemoramos. É Deus feito homem a vir sofrer por nós, a mostrar que era possível viver de forma perfeita e se preparar e se encaminhar e fazer os milagres todos que faziam para depois se sacrificar por nós. É isso que nós comemoramos no Natal. Esse é o verdadeiro Natal. Este é o verdadeiro Natal. Portanto, qualquer outra coisa, não é as prendas, não é o bacalhau, não é o meu querido banhugo, não é nada disso. Isso tudo pode ser coisas interessantes que a gente faça, mas não é esse o centro do Natal. E portanto, nós como igreja, principalmente como igreja, nós temos que dar o exemplo, não é? Em trazer o foco de volta, tirar das prendas, tirar do Pai Natal, tirar de todo o consumo, não é? E pôr o foco em Cristo. É porque, e todos aqui concordamos com isso, há pessoas que gostam do Natal, né, por desconhecimento, acredito eu, por causa do bacalhau, por causa das férias, por juntar a família, doces, não é? É o espírito de Natal. É ser dadivoso. Exatamente. Isso é culpa do A Christmas Carol. Exatamente. É do século XIX, é a história do Mrs. Scrooge, não é? Há quem diga, inclusive, que a Inglaterra, essa história criou o Natal. O que não é verdade. Exatamente. Mas ajudou, junto com a Coca-Cola,
a criar parte do que é o espírito de Natal. A própria palavra Natal tem uma origem latina, não é? Que tem a ver com nascimento. Natal, sim. Natal, não é? Sim. Natalidade. Mas sim, o foco todo de Natal, para nós como cristãos, é o nascimento de Cristo. Portanto, mais do que o chamado espírito natalino, mais do que as prendas, mais do que o Pai Natal, mais do que a comida. Mas estás a ver, os americanos, Uhum. numa coisa, eles atuaram bem. Eles chamam Christmas. Christmas é massa de Cristo. De Cristo. Ou, digamos, Christmas. Nosso até Natal, nós derivamos tudo é do mau. latim, portanto, também não é assim tão dramático. Mas eu ia dizer uma coisa Chamar acerca depois, dessa tua... chamar depois o outro Pai Natal é que já está errado, porque ele não é o Pai de Natal. Mas pronto. Exatamente. Eu ia dizer uma coisa acerca dessa pergunta que fizeste ao Gabriel, o que é que ele achava sobre igrejas terem o Pai Natal e as renas. Que é, não sei se isto é um bocado polémico dizer ou não, mas vou dizer que eu acho que isso é tão mau, ou seja, acho que é a mesma coisa do que a gente, por exemplo, ir a uma igreja no dia de Páscoa e ter lá o coelho da Páscoa. Ou seja, é Os ovos da A Páscoa. lógica é exatamente a mesma. substituir a personagem principal com uma personagem que foi criada Para tirar o foco. para tirar o foco. Exatamente. Com interesses. Sim. Ou seja, Com interesses. nada contra a Coca-Cola, Financeiros. nem nada contra o Pai Sim, Natal em sim. si, mas ou seja, se temos um dia, e já sabemos que esse dia que é celebrado o Natal não é o dia do nascimento, mas que é Poderá um não dia, ser, sim. mas que é um dia Para nós dedicado, representa isso. que é um Sim. dia dedicado a celebrar o nascimento. Exatamente. Não quer dizer que Sim. seja o nascimento, mas aí celebramos o nascimento de Jesus. A criação de uma personagem que rouba o foco Exatamente. à Sim, pessoa que nós É mau. Isso é que é mesmo mau. que nós estamos a celebrar é a mesma coisa de eu ter uma festa de anos e os copos e os chapeuzinhos e fotografias do Otávio. Exatamente. Não é? Não tem nada a ver. Tira o foco. Olha, essa é bem, Tira o foco. essa é bem Há vista. questão, as pessoas focam muito na questão de se o 25 é ou não é o dia que Jesus nasceu e se é ou não roubado entre aspas, Isso do é o paganismo. pretexto. Exatamente. E depois, Yeah. ok, não querem comer o Natal. Tudo bem. A questão é, existe até justificativas que Jesus poderá ter nascido no 25. Nós não sabemos. Talvez tenha nascido, talvez não tenha nascido. Seja como for, nós como cristãos já comemoramos o Natal há pelo menos 1600 anos. Eu acho que 1600 anos é tempo suficiente para a gente ultrapassar o Sol Invictus, Essa parte. que durou menos de 100 anos. Ok? Acho que 1600 contra 100, acho que já podíamos ter ultrapassado essa questão e focar no porquê que nós comemoramos. Não é? Este para mim deveria ser aqui o foco principal. E novamente, para a maior parte das pessoas que não são cristãs e não seguem cristianismo, querem seguir o Pai Natal, gostam das prendas e querem focar nisso, à vontade. Eu percebo. Nós, como cristãos, é que devemos servir de exemplo. Portanto, para mim é mais grave quando um cristão faz do Natal, do foco de Natal, o Pai Natal ou as prendas. Aí sim é mais problemático. Aí é que Porque está o nós problema. deveríamos estar a servir de exemplo, não é, para os outros. Exatamente. Ok? Não, e é assim, hoje estava a pensar nisso, sabia que vinhas aqui. É uma oportunidade que nós Claro que é temos. oportunidade. É uma oportunidade que nós temos. A igreja tem de evangelizar, de celebrar e de mostrar às pessoas quem é ou qual é a razão do Natal existir, porque é que tu celebras o Natal, não é? É uma oportunidade de evangelizar, é uma oportunidade de se falar mais de Jesus Cristo e porque é que Jesus nasceu, como tu disseste, Sim. nasceu em forma de homem, ele é Deus, tudo certo. Mas pronto, E desde o seu nascimento, as pessoas só já, criticam, só gostam de estar a e criticar. desde o seu nascimento já há testemunho, já há lições. Aliás, quantos irmãos já ouvimos sobre o Natal, na altura natalícia, não é? E se calhar quantos irmãos diferentes nós já ouvimos sobre a época natalícia, porque às vezes foca-se em Maria, às vezes foca-se em José, às vezes foca-se nos pastores, às vezes foca-se nos magos. Exatamente. Há tanta coisa que acontece e que nós temos relatados, graças a Deus, por inspiração do Espírito Santo, não é? Nós temos relatado nos Evangelhos. Yeah. Tantos detalhes, especialmente em Lucas, não é? Tantos detalhes que nós temos que enriquecem esse momento da história e, portanto, que, no meu ponto de vista, o tornam mais do que válido de nós celebrarmos. Nós o celebrarmos. Há Não é? mais razões para o celebrarmos do que para não celebrarmos. celebrar. Porque é que a questão, vamos para o pior cenário. Jesus nasceu no outono, ou nasceu na primavera. Então, não nasceu em 25 de dezembro. Ok. E vamos dizer que a igreja, conscientemente, o que é muito discutível, como mostramos, mas vamos dizer que no pior cenário, Jesus não nasceu em dezembro
e a igreja conscientemente quis colocar um festival cristão no solstício de inverno, ok? Para cristianizar algo que era pagão. Isso é necessariamente mau? Exatamente. Era aí que eu queria chegar. Isso é necessariamente mau? Ou seja, pegar no que o mundo está a fazer de mal e dizer, ok, isto não está correto, vamos fazer isso da forma correta. Ok. Isso é necessariamente mau? Ou isso não é parte do que nós somos desafiados a fazer como cristãos? É olhar para o mundo e dizer, tipo, olha, isto aqui não está correto, nós vamos fazer dessa forma. Vamos fazer dessa forma, esta forma está mais correta. E dá-nos um motivo, para além da bebedeira, Dar um para sentido. além de só comer, que era o que os romanos fariam, os pagãos sim. fariam nessa altura, só beber e comer e festejar, tipo, não, vamos fazê-lo de uma forma, por uma boa razão. Exatamente. Mesmo na pior hipótese, para mim continua a ser válido Pá, e deixa-me ler aqui necessário. Acho que há aqui uma escritura. Acho não, tenho a certeza. Esta escritura aqui acho que vem ao encontro do que nós estamos aqui a conversar e serve para todos nós. O apóstolo Paulo, aqui em Romanos 14, ele escreveu. Ele fala daqueles que estão enfermos na fé, aqueles que são fracos na fé. Recebei-o, não contendais sobre dúvidas. Pois ele diz: porque um crê que tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé, ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Pois ele diz: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso o dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. E podia continuar por aqui. Não é? Pá, acho que não é preciso dizer assim muito mais. Né? Há outra questão que surge também sempre. A questão da árvore. Eu já ouvi isto tantas vezes. A questão da árvore. E depois vão buscar Jeremias 10, quando diz que não se deve cortar as árvores. Mas Jeremias está a falar das árvores, pessoal, por causa da idolatria. Sim. Eles cortavam as árvores para criar aquele tronco num ídolo, numa imagem. Não tem a ver porque eles... está lá a árvore, que já é um altar, depois metem as prendas e as pessoas curvam-se. Já ouvi isto. As pessoas curvam-se diante da árvore e das prendas. Epá, as pessoas que caem nestas coisas, que eu não sei onde é que eles vão buscar isto. Não é? Eu tenho aqui uma foto dos meus pais. Esse é um bocadinho farisaico. Epá, é um bocado, acho que é excessivo, não é? Sim. Por exemplo, eu tenho aqui uns ténis que são da Nike. Este símbolo aqui é um símbolo pagão. Mas o nome da O marca nome, é, sim. Ok? Não é? Não sei se me estou a conseguir Sim. fazer explicar. As pessoas às vezes tendem, digamos, a dramatizar e a criar teorias que não... Às vezes é só para criarem impacto. Impacto. E ele disse isto e não sei o quê. Mas não tem grande fundamento e eu concordo. Epá, Gabriel, plenamente com o que tu disseste. Essa utilização ou não, Sim. digamos assim, da festa para conquistar aqueles que eram pagãos, justifica ou não justifica? Claro, alguém vai dizer, mas nem tudo justifica, não é? Os fins não justificam, fins, nem sempre os exatamente. fins justificam os meios. Não Tudo é? bem, mas, como eu disse, a festa do Sol Invictus, que é o que muitas vezes as pessoas vão buscar, ok? Era uma festa que foi inventada no século III. Portanto, há até discussão se não foi uma forma, se foi o contrário, se não foi uma forma dos pagãos tentarem ocupar uma data que estava a ser fechada pelos cristãos. Porque se calhar nessa altura já era comemorado pelos cristãos, nós não temos certeza. Até essa discussão. Portanto, se existe essa discussão mesmo no mundo académico, de que é que importa? Vem um ovo a galinha primeiro, não é? O que importa é, mesmo que tenha sido o contrário, foram menos de 100 anos só invictos e são 1600 anos de Natal e a gente ainda vai continuar a bater no Natal por causa daquilo. Exato. E depois a questão é, mas o povo não sei quantos também comemorava o solstício de inverno. Sim, toda a gente comemorava o solstício de inverno. Não vai por aí. Não quer dizer nada. É a tal história da pirâmide, não é? Era uma data importante, as pessoas que gostavam de comemorar. Não vamos entrar por aí. E como eu disse, a própria igreja primitiva, não é? A igreja no século IV justifica a comemoração do Natal por razões bíblicas. Não por porque o próprio patriarca de Constantino podia dizer, não, nós estamos a cristianizar, os pagãos estavam a fazer mal e nós vamos corrigir, porque várias vezes eles faziam. E várias vezes disseram claramente, tipo, os pagãos estão a fazer mal, nós vamos corrigir isso. Eles podiam ter dito. E não é essa a justificação que eles dão.
efetivamente acreditavam que Jesus poderia ter nascido no final de dezembro e, portanto, que o dia 25 era um dia válido para a comemoração. Novamente, nós não temos como ter certeza, mas o momento que Jesus nasce é um momento marcante. Não é a ressurreição, ok? Mas é um momento marcante. Okay? Não é à toa que os evangelhos, que Deus permitisse que nos evangelhos viessem detalhes. Não é? Em Lucas, como nós acabamos de ler, viessem detalhes sobre o nascimento de Jesus. Se não fosse todo importante, por exemplo, nós quase não temos detalhes da infância de Jesus. Não era crucial. Mas o Espírito permitiu que o nascimento, especificamente, nós tivéssemos bastantes detalhes. E até temos várias pistas, porque Lucas fala... No capítulo 2, César Augusto fala de Quirino, e depois mais à frente fala da apresentação, fala de Herodes, não é? E depois mais à frente, no capítulo 3, ele vai nos dar a idade dele. E capítulo 3, versículo 23. Jesus tinha 30 anos de idade quando iniciou o seu ministério. É mais uma pista que nós temos. Porquê? Porque logo antes ele diz que, no início do capítulo 3, ele diz que no 15º ano do reinado de Tibério César, na época que Pôncio Pilatos foi governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e Traconíades, e Lisânias tetrarca da Belene, e Anás e Caifás exerciam o ofício de sumo sacerdote. Foi neste mesmo ano que João recebeu. Portanto, Lucas dá-se muito ao trabalho de balizar cronologicamente tanto o nascimento quanto o início do ministério de João Batista e depois de Jesus. E dá-se bastante trabalho de fazer isso. Portanto, ele não se daria esse trabalho se ele não considerasse, inspirado pelo Espírito Santo, que era importante e válido isso ficar registado. Ora, se os evangelistas consideravam importante, quem somos nós para dizer que tipo, não, elas, Natal, nascimento de Jesus, a gente passa por cima e não faz caso disso. A mim, pelo menos, faz espécie. A gente passar assim por cima e fingir que não foi nada. Não, e sabes, aquilo que todos nós concordamos é que o Natal é realmente... Claro que esse é o foco. O foco é o nascimento de Jesus, sem dúvida. Mas o próprio período é um período diferente. Eu não sei, há coisas que não têm explicação. As coisas ficam diferentes. Por exemplo, é muito comum no Natal pessoas que já não se falavam há algum tempo mandam aquela mensagenzinha simpática, só para desejar um Feliz Natal. Não dizem nada durante o ano, mas olha, Feliz Natal. Pessoas que normalmente não se encontrariam juntam-se por causa de uma... Ok, é uma celebração, ok? Claro que o foco deles poderá estar noutras coisas, né? No bacalhau. Já estão a pensar nos doces, nas rabanadas. Mas as celebrações têm poder. Exatamente, é aí que eu quero chegar. É uma oportunidade. E Deus no Velho Testamento deixa isso muito claro para o povo. Todas as celebrações que o povo tem não são só tipo, vão celebrar e vão comer muito e beber muito. Todas as celebrações têm um propósito. Todas elas lembram momentos específicos. Lembram ocasiões específicas que Deus agiu. Exatamente. Porque nós temos memória curta. Exatamente. É importante nós lembrarmos. Ora, se Deus definiu isso no Velho Testamento, Ele tinha uma razão para o fazer. E Ele sabe, e continua a ser importante para nós relembrarmos. Relembrarmos a nós próprios. Temos esses momentos familiares, temos esses momentos comunitários. Tal como era importante no Velho Testamento, continua sendo importante no Novo Testamento. Temos as novas datas. Essa questão, agora dava outro, estávamos aqui ainda mais outro podcast. Mas ainda há dias falava com alguém que me perguntava sobre a questão do fermento e dos pães asmos. Sim. E tal, eu disse, eu acho que tu não, ou a grande maioria das pessoas não percebeu que a questão é que eles saíram à pressa, saíram do Egito à pressa, e a questão é essa mesma. Na minha leitura, naquilo que o texto fala para mim, a questão de eles não terem tempo, o pão não teve tempo de fermentar, porque eles saíram à pressa, vestidos e calçados, com o cajado na mão, e essa celebração é uma questão de memória. É Deus a dizer a eles. Não tem a ver com a questão do fermento, porque Jesus também comparou o reino dos céus como um pouco de fermento. Não sei se estás a concordar com o que eu estou a dizer. Há pessoas que gostam de fazer coisas que não estão na Bíblia. Era que Deus queria que eles, quando mordessem aquele pão sem fermento, um pão não levedado, que eles se lembrassem do que Deus tinha feito lá atrás, no Egito. Que eles pudessem retroceder àquele momento, quando Deus os tirou da escravatura, não é? E é isso que tu estás a dizer. Agora, quando tu falaste nisso... É um momento importante. Memória. Deus faz questão de ter essas datas e essas celebrações para quê? Para trazer à memória
das pessoas, de geração em geração. Como ele disse a Moisés, fala aos teus filhos, os teus filhos aos filhos deles. E mais do que às vezes quer fazer no mundo evangélico é e voltar a buscar festas judaicas. Yeah. Vamos voltar a Isso é comemorar a ótimo. festa dos tabernáculos, vamos voltar a comemorar isto e aquilo. Mais do que, ok, vamos voltar a buscar as festas judaicas. Vemos os momentos no Novo Testamento, que foi o que a Igreja Primitiva fez. Ver os momentos da vida de Jesus e dizer tipo, estes momentos a gente quer celebrar. Vamos celebrar o batismo de Jesus, vamos celebrar o Dia dos Magos. Pentecostes, não é? Há países que o Pentecostes é feriado. E há momentos, em África. e há momentos importantes da história da Igreja que são comemorados, não é? Recentemente nós relembramos o Dia da Reforma, outros comemoram o Halloween, nós relembramos o Dia da Reforma. Mas o Natal definitivamente é um deles, não é? É um momento em que a gente para relembrar. E mais do que o Dia da Reforma, mais até do que o Pentecostes, não é? Deus encarnado, esse mistério, é daquelas coisas que definitivamente é importante nós relembrarmos e definitivamente é válido de nós comemorarmos, certo? Não é só mais uma festa, é uma festa muito importante. Não deve tirar lugar da ressurreição, como eu disse e volto a frisar, mas não deixa de ser um momento muito, muito, muito importante. Eu estou, como eu disse outra vez, estou besbílico. Eu gosto muito desta palavra, ouvi uma vez, long time ago, E ficou. abesbílico. E estou a ouvir a melhor, não é a maior, mas a melhor explicação, a sério, eu não estou a dizer isto porque estás aqui, mas é real. A melhor explicação que eu já ouvi sobre o Natal. O significado, nós já sabíamos. Agora, essa explicação que tu deixaste aqui agora, eu tenho a certeza que vai trazer muita revelação, porque é isso que as pessoas, no fundo, elas precisam ter, não é? Eu posso estar a ler a Bíblia 20, 30 vezes e não ter revelação nenhuma do que lá está. E as pessoas precisam, a igreja precisa de revelação, precisa de entender. E tu, com essa explicação, e claro está, com o Senhor Espírito Santo, digamos assim, a dar essa revelação às pessoas, que elas possam entender o verdadeiro significado do Natal. E não só isso, o Renato ele já vai fechar o episódio, mas as pessoas podem ter a oportunidade de pegar. Eu não estou a dizer isto para que nós tenhamos mais visualizações, a gente não estamos importados com isso. Mas claro, vocês podem pegar neste episódio e levar este episódio, enviar este episódio a alguém que ainda tenha dúvidas sobre o Natal, a pessoas que não sabem o que é o Natal, mas porque é que vocês comemoram o Natal? Qual é o significado do Natal? Está aqui uma excelente oportunidade. Com uma pessoa credível, que tem a Bíblia à frente dele, ele não está a falar de cor, ele não está a falar a pregação nem o sermão do pastor ou seja de quem for. Não, é Lucas. Bíblia. Lucas. É o fundamento desta conversa, deste podcast, é a Bíblia que está diante de nós, é ela que está a falar, e isso é mais do que suficiente, como tu falaste É ela que a gente se fazer. tu falaste isso no último episódio, acho que foi o título, que é inegável que Jesus realmente existiu, não é? E é inegável, aliás, não vamos agora alongar, mas até o próprio Corão, não é? Lá na Surata, se não estou a errar, é uma Surata 19, essa eu decorei, que fala exatamente, claro, ele já tem conhecimento mais à frente, Sim. mas fala sobre isso, fala sobre o nascimento através de Mariano, se não estou em erro, mais ou menos assim. Ou seja, é algo que também é inegável, algo que, quer dizer, ainda faz confusão a muitas pessoas, não é? Como é que Deus pode nascer através de uma mulher e tornar-se homem, não é? E vai continuar a fazer porque é um mistério. É um mistério, exatamente. Pá, eu acho que foi tremendo. Eu tenho a certeza absoluta que vai abençoar. Eu estava aqui. Espera aí, antes de terminar, deixa-me só. Isaías 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem. Quantos anos antes, Gabriel? 600? 700? 700. Sim. Vou dizer outra vez. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel.
Deus connosco. Foi o que ele disse. Uhum. Deus veio habitar connosco. E isto não cabe na nossa cabeça, Não, Nem mas no- já tinha sido anunciado. não é? Não há forma. Ainda por cima por um profeta que os judeus valorizavam imenso. Isaías era um profeta que eles liam muito e conheciam muito. É, nos manuscritos do Qumran, é o livro mais copiado. Uau. É o livro de Isaías. Eles conheciam as profecias. E está lá o capítulo 53? Está lá Todos os tudo? capítulos. Eles não tiraram? portanto, não tiraram. Não, pelo contrário, eles ansiavam pela vinda do Messias. Uau. Eles tinham uma ideia errada para que vinha o Messias. Não é? Uau. Eles esperavam que o Messias fosse alguém que fosse expulsar os romanos. Exatamente. Mas eles tinham uma visão assim do que seria o Messias. Eles achavam que o Messias vinha e expulsar os romanos, e ali naquele cantinho do Levante, né, aquele cantinho do Médio Oriente, eles iam viver felizes para sempre. E o plano que Deus tinha era olhar para o planeta inteiro. Uau. E olhar para a eternidade. Não era só para aquele cantinho de Israel. Não é? Exatamente. O Pai da eternidade. E por isso, Ele é por isso no Natal, nós temos esse momento transformador da humanidade. Momento que durante milhares de anos profetas e servos do Senhor ansiaram e pediram que ele viesse. E naquele dia ele veio. E glória a Deus por isso. E por isso comemoramos o Natal. É verdade. Com bacalhau, sem bacalhau. Como quiserem. Como quiserem. Com borrego, sem Com borrego. borrego, com mas... peru. É isso. O Renato está-se a preparar aí para fechar o episódio. Epá, estava à espera que estavas a falar de bacalhau, estava à espera que desse o bacalhau da. Não, espera aí. Eu vou dar o bacalhau no fim. Claro, claro, claro. Não é ainda. Não, ou seja, epá, pessoal, é assim, eu queria, antes de mais, agradecer mais uma vez. Eu costumo sempre agradecer pelo convidado de vir, mas desta vez queria agradecer também pela explicação. Ou seja, eu tinha ouvido uma explicação assim, mal amanhada, mas esta fez muito mais sentido. Fez muito mais sentido para mim. Obrigado. Para as pessoas lá de casa, queria-vos desejar um bom Natal, mas que depois de ouvirem esta conversa que possam pensar no que é o Natal, no que é que significa para vocês, o que é que significa dentro da vossa casa, para a vossa família, e se significa para vocês o que significa para nós e o que foi aqui dito, partilhem com as pessoas que vocês pensem que não significa isso, porque isso é que é o verdadeiro Natal. É partilhar, é testemunhar de Jesus e lembrarmos que foi não naquele dia, ou talvez sim, não é? Não sabemos. Mas que o Natal significa o nascimento de Jesus e aquilo que Jesus significa para nós. O importante é que ele veio. O que importante é que ele veio. Esse é o Esse é crucial. que é o facto. Isso que nós comemoramos. Não o 25. É que ele É veio. que ele veio. Yeah, e não há melhor prenda no Natal que essa. É sabermos que ele veio. Isso também é verdade. Sem dúvida. Obrigado, Renato. Olha, e agora, finalmente, vou dar um bacalhau aqui ao Gabriel e agradecer-te pela tua vida, por tudo aquilo que tu deixaste aqui e desejar também um Feliz Natal para ti, para a tua Feliz Natal para ti família, também. para todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir. Vocês são a razão de nós estarmos aqui. Nós estamos aqui por causa de vocês. Isto não é nenhuma canção, não é nenhuma propaganda. São um motivo. Mas A razão é Deus. Eles são um Claro, motivo. claro, Eles são um motivo. Exatamente, mas é importante dizer isto, e também agradecer às pessoas que nos têm seguido, que nos têm enviado mensagens também, que têm falado connosco algumas vezes, com assuntos muito pertinentes e alguns bem pessoais. Nós não somos uma igreja, atenção pessoal, às vezes perguntam qual é a nossa igreja, ou que igreja é essa. Não, nós não somos uma igreja. Nós somos um canal de YouTube, somos um podcast, ok? Mas estamos cá para isto mesmo, para abençoar as vidas que andam por aí e, acima de tudo, esse é o propósito número 1, ia dizer agora no fim, glorificar Jesus Cristo. Que todas as pessoas que venham aqui, todas elas tenham a possibilidade de glorificar Jesus na sua vida através daquilo que eles fazem, aquilo que eles sabem, que Jesus seja glorificado. Esse é o nosso objetivo principal. E que as pessoas sejam alcançadas e transformadas.
porque é isso que nós precisamos. O que nós precisamos, já disse isto aqui uma vez ou duas, alguns convidados. Precisamos disto, precisamos de políticos melhores, precisamos de recursos. Não, o que nós precisamos é do Evangelho. É o que nós precisamos. Não precisamos de mais nada. É isso que nós precisamos. É isso que nós acreditamos e estamos aqui para isso, para falar isso. Obrigado, Gabriel. Tu és uma bênção, Obrigado. tremenda bênção, e eu não tenho dúvidas que Deus vai se usar da tua vida de uma maneira ainda mais impactante. Aliás, falávamos isso antes de começarmos. Algumas pessoas que viram o teu episódio estão, digamos, com vontade de conhecer e de falar melhor contigo, e não sei o que é que eles querem. E acho que esta ainda não vai ser a última. E se calhar ainda não é a última vez que vens aqui. Se calhar agora é para a Páscoa. Quem sabe? Olha, só Deus Dá sabe. uma boa conversa. É uma também. bênção. Tu és uma bênção e nós gostamos muito de estar aqui contigo à conversa. Glória a Deus por isso. Deus te abençoe. Obrigado, pessoal. Feliz Natal. É isso, pessoal. Feliz Feliz Natal. Natal, pessoal. Yeah.